Dando continuidade ao capítulo 8, Caminhos para a Saúde. Buda, no passado, recomendava uma vida de salvação em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. A criatura humana sempre crê naquilo que nega. O seu ato de negar é uma força de crer, que defende com entusiasmo e vigor. A negação, por isso mesmo, é um tipo de afirmação, demonstrando a crença natural ou racional em torno da sua convicção. Crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. Essa é uma crença estimuladora, que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida, alterando profundamente o comportamento para melhor e propondo uma vivência pautada na força da crença. Diante de todos os enfermos que o buscavam, Jesus era peremptório quanto ao ato do paciente crer nele e na recuperação da saúde. Sua resposta positiva criava a reação orgânica favorável à movimentação da energia bloqueada pelos condicionamentos doentios, pelas sequelas kármicas propiciadoras dos distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente e da emoção. A abertura mental e emocional do enfermo, a certeza de que era possível a recuperação e que Jesus podia consegui-lo, proporcionava-lhe a receptividade necessária ao imediato processo de cura. Assim, a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do ser humano, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna, depois externa do ser. A fé remove montanhas, acentuou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habitadas. Quando se apresenta, estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a máquina pela qual se movimenta. A crença reta faculta uma visão otimista da vida, que se enriquece de motivações que nada perturba, sabe esperar e estimula o prosseguimento da empresa, mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra, ocasionando confusão ao projeto abraçado. Todas as conquistas da humanidade tiveram início no ato de crer corretamente, graças ao qual se movimentavam as pessoas, persistindo na execução dos planos mentais transferidos para a realidade objetiva. Nicolau Copérnico, por acreditar retamente no sistema heliocêntrico, sofreu humilhações constantes e lutou contra o sectarismo, a intolerância, o fanatismo e a ignorância, até provar que estava com a razão. Cristóvão Colombo, recordando-se psiquicamente das terras que eram desconhecidas da civilização europeia, apesar de desestimulado e ironizado pelas cortes às quais pediu ajuda e pelos seus contemporâneos, por crer retamente, descobriu a América, provando que estava certo. Crer retamente conduz ao querer retamente. Aqui a gente tem uma introdução da Joana, onde ela traz um pouco, né, dessa vivência do budismo. E o budismo, ele traz 8 passos da iluminação. O primeiro que ela está tratando é o crer retamente. Mais para frente, ela vai abordar o querer retamente. Ela também aborda, e aí eu pensei da gente abordar em cada um, né? Cada dia uma leitura, porque eles são muito ricos. E aí ela aborda depois o falar retamente, o operar retamente
viver retamente, esforçar-se retamente, pensar retamente e meditar retamente, que são os 8 passos. Esse primeiro que ela nos trouxe é sobre o crer retamente, né? Sobre aquilo, como que a gente acredita no que a gente acredita. E eu achei interessante que nesse começo ela nos traz, inclusive, aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente acredita que não existe, que a gente nega, né? Como isso é uma crença muito importante na nossa vida. Como essa, essa forma de pensar, ela também nos traz uma influência muito grande, né? Que é o próprio ato de negar, de não acreditar, a força que isso tem. Eu achei bacana esse, esse trecho que a Joana trouxe, pelo seguinte, a questão do crer. E aí eu fico pensando, né? Ela falou uma parte sobre o crer, o aspecto da fé. E aí fiquei refletindo na questão da fé raciocinada, incluindo esse caso que ela colocou do Nicolau Copérnico. E aí eu vou colocar uma reflexão em cima disso, em algo que é mais simples, que é a fé, ou seja, a gente crê que todos os dias o sol vai nascer, o sol vai aparecer ali e a gente vai ter o nascer do sol. Pois bem, o que que é essa crença, essa fé? Quando a gente começa a entender que todo o sistema solar, como é que é a Constituição, que eles estão baseados em leis, então a gente acreditar, a gente crer que o sol ele vai nascer, e isso é algo que ele surge naturalmente pelo conhecimento dessa dinâmica. Então, com isso, ele é mais fácil a gente chegar e se programar. Opa, bora amanhã ver o nascer do sol e fazer todo um evento, juntar pessoas e ir para algum local para ver o sol nascer. E a mesma coisa quando a gente crê, por exemplo, quando ela cita na cura de Jesus. Então, a pessoa ela crê, então ela movimenta uma série de energias, ela canaliza energias orgânicas, espirituais, para aquele fim, né? Então, isso é muito interessante. Eu achei interessante isso aqui, pessoal. Olha só que coisa interessante. Cristóvão Colombo, recordando-se psicamente das terras que eram desconhecidas da civilização europeia. Olha só, fechou. Isso nós já temos noção. No nosso meio não há discriminação. O que é que eu quero falar? Que existe outros seres, outras vidas, além da gente aqui na Terra morando. Espíritos de outras espécies, de tudo que você queira imaginar. Só que a gente, quando fala isso para bilhões de pessoas, ficam tão descrentes quanto esse pessoal daqui. Deu para você? Nós temos essa noção. Como Cristóvão Colombo tinha uma noção de que existia todas umas terras, vamos falar assim, o continente americano, no subconsciente dele, não, já devia ter esse desdobramento, não sei. Isso depois a gente vai. Lá na frente nós seremos graciados com as psicografias dele, o acesso a essa parte. Mas é tal como está. Existem outros seres além do nosso, tudo bem. Agora, aí tem aquilo que o Silvio sempre gosta de bater nessa tecla, que as pessoas querem comprovar uma coisa espiritual através da matéria. Não pode ser espiritual e espiritual. A cor lá é diferente, tudo é diferente, até a forma da gente agir é diferente, e eles querem aplicar a mesma propriedade da matéria para o espírito. Então não tem como provar, é só isso. Nesse processo, né, a gente pode, né, se perguntar, né, na vida prática, o que é crer retamente?
no que eu creio, porque muitas vezes eu percebia que isso reflete imensamente na nossa vida sobre as crenças que a gente tem. Sabe aquelas crenças que a gente tem que às vezes, mas isso aqui sempre dá errado. E acaba que a gente movimenta a energia para que aquilo dê errado mesmo. Eu lembro de uma crença que eu tinha muito, que era quando as coisas estavam muito bem, eu já ficava esperando alguma coisa ruim acontecer. Então eu gastava muita energia nesse processo que ao invés de eu vivenciar aquela situação que eu estava feliz, eu já ficava na expectativa de esperar o que ia acontecer ruim, porque eu acreditava que isso era uma constante, sabe? Isso era algo eu criei de alguma forma no decorrer da vida, da minha vivência, enfim, como eu criei, eu não sei, mas que eu tinha, né, essa crença, até eu me identificar com ela, e eu lembro que eu percebi isso assistindo uma palestra da Brené Brown, né, que ela fala, que ela tem aquele livro da coragem de ser imperfeito, que aí foi quando eu tomei consciência dessa crença que eu tinha e como ela me prejudicava, porque acabava que eu ficava meio com medo de ser feliz, de coisas boas acontecerem. Então a gente pensar como que a gente, no que a gente crê, as crenças que a gente tem, elas são muito importantes, e buscar de forma consciente, crer retamente, né? Crer em processos que vão nos trazer uma reforma, uma cura, estar alinhado ao que a espiritualidade nos trouxe e crer nesse encaminhamento, eu percebo como isso é importante. Poxa, lindo pegar esse depoimento da Vilma sobre crer. Deixa só que coisa interessante que aconteceu comigo. Vou dar também, desculpe, vou dar também meu depoimento. Vocês sabem que os fenômenos mediúnicos aconteceu comigo, né? Mas aí eu não queria seguir, porque você tinha que ser carola, sabe? Seguir preceitos, sabe? Tudo isso eu não queria, eu queria a vida. E aí eu passou um tempo que eu passei a descrer de tudo, mesmo os fenômenos acontecendo comigo, pessoal. E eu não queria naquilo, sabe? E aí, conclusão, aí um dia eu nunca deixava de fazer oração, né? Para tentar sempre amenizar os fenômenos. Aí um dia eu estava fazendo oração, olha só que coisa linda. Aí recebi uma incorporação e essa entidade fala assim para mim: bem-aventurados os que não veem, mas creem. Cara, isso foi um tapa na minha cara, mas foi tão forte, com tanta convicção, que até hoje me lembro dessa situação. Ficou gravada no meu consciente, no meu subconsciente, no eterno, nas células do átomo, ficou gravado em todo o meu ser. E eu passei um tempo em êxtase só nisso, só falando esse mantra. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. E aí eu entrava em êxtase, pessoal, era uma coisa incrível. E aquilo ali ficou gravado por uma parte da minha vida do crer. Dali para frente, pode aparecer tudo na minha frente que eu estou crendo, só isso. Eu lembrei de que essa coisa do acreditar, né, do crer, né, acreditar, se entregar. Teve uma fase, eu era muito nova, né, e eu me lembro assim, que eu virava e falava assim, eu não confio em ninguém, eu não acredito no ser humano, e eu não creio nem... nessa coisa bem básica mesmo, do acreditar no outro, acreditar em tudo. E aí meu pai virou um dia e falou assim, você acredita, você crê no ser humano? Aí eu não creio, e ficou aquela, né? Aí ele virou e falou assim, você dirige, você está no trânsito, você acredita que aquela pessoa vai parar para você entrar, virar à direita ou à esquerda, você acredita, e aí ele começou a mostrar em todas as coisas que a gente crê e que a gente não presta atenção, que a gente crê, né? E que está aí e que funciona, e que é muito maior do que a gente percebe, né? E a gente fica nessas crenças, às vezes, né, muito, né, mágicas, né? Nessas coisas
mais mirabolantes, que a gente quer crer que vai acontecer, ou isso, aquilo, e deixa de crer, né, no dia a dia, na crença do dia a dia. Aí por isso que eu me lembrei quando o Ismael falou do sol, né, que nasce todo dia, e nessa crença de que sei lá, da vida, né? Eu me lembrei disso. Mas existe, é, existe uma coisa que eu sempre gosto de tocar nessa tecla: as armadilhas da vida. O caso da Diva foi crer na pessoa, no meu caso era crer espiritualmente, mesmo se não nos acontecer, porque eu crer com outras pessoas eu nem questionava muito, porque eu seguia os professores, eu seguia meus pais, todos os mais velhos eu sempre segui, então eu nunca questionava a crença, questionava sempre a crença religiosa, né? Mas o que eu queria também falar é o crer sendo manipulado hoje em dia. Que tem muita gente que diz que tem milagres, sabe? Disso, daquilo. Isso aí é passivo de muitas manipulações, sabe? Inclusive de interesse financeiro de certos grupos aí, que saltam nossos olhos. E as pessoas, às vezes, estão no desespero, que quer que aquela coisa aconteça, deixa se enganar e passa a crer naquilo que é uma coisa inacessível. Por isso que é vantajoso, entre aspas, nós temos essa percepção espiritual da coisa. Os nossos mentores espirituais, às vezes, estão ajudando aquela pessoa, mas ela está tão obcecada naquela ideia, daquele crer não racional, aquilo que o Ismael acabou de falar, é um crer fanatizado, um crer de querer que aquela coisa aconteça, que às vezes leva a pessoa para a ruína. Então tem que ter todo um caminho do meio, da razão, né? Só isso. Pode falar, Ismael. Eu queria colocar, né, nessas ideias, esse aspecto do crer retamente, eu achei muito interessante mesmo, porque a gente já viu que o crer, ele movimenta, ele canaliza energias aonde envolvendo o aspecto da crença. Então, isso a gente já percebeu a força de juntar, de aglomerar energias em torno da crença. Então, esse aspecto do crer retamente é muito profundo. Por quê? Porque ele traz a nossa constante necessidade de refletirmos nas nossas crenças. Será que elas são crenças que elas são benéficas? Elas possibilitam potencializar o aspecto evolutivo, ou será que são crenças limitantes que nos faz ficar presos em aspectos da matéria? Então, a ideia do crer retamente faz isso. A gente começar a revisitar, a repensarmos. Peraí, como é que é essa crença? Isso envolve muitos e muitos aspectos, né? O aspecto que a Diva e o Djair colocaram, que aspectos da vida. Por exemplo, o da direção, né, que o pai da Diva falou, e a gente está realmente pensando, por exemplo, o nosso trabalho. Será que aquele trabalho diário é, percebermos todo o benefício, todo o aspecto mais transcendental desse trabalho aumenta a crença e a movimentação benéfica de energias nesse trabalho? A crença, por exemplo, de que um sorriso, um bom dia, ele traz consequências que são muito boas. Então, começar a entender não só o aspecto da crença, mas toda a dinâmica que acontece por trás, ele é muito importante, sabe? Então, gostei demais desse aspecto do crer retamente. Olha só que coisa interessante, isso que o Ismael acabou de falar, de você dar um bom dia, né? Então, o que aconteceu? A vizinha de minha mãe se queixou comigo, o negócio do cachorro de minha mãe, né? Ela se queixou,
Aí ficou aquela coisa constrangedora no ar, sabe? Que eu não tenho ligação com, assim, autoridade. Faça isso, não tem. Aí é coisa da vida da minha mãe com minha irmã. Ela se queixou comigo. Aí ficou aquela coisa no ar. Você sabe como é que fica, né? Aí tudo bem, estava lá. E aí eu estava indo para casa de minha mãe, que eu encontro com ela. Depois, assim, de umas 2 semanas depois do ocorrido, né? Aí quando eu vi, eu falei assim, deu aquele gelo no coração. Eu falei, caramba, minha mãe falou que não ia botar fuzil, não ia botar nada. O que que eu vou falar para ela? Aí o que que aconteceu, pessoal? Uma coisa linda. Eu dei um sorriso com os lábios, eu dei um bom dia com um sorriso lindo. E ela respondeu da mesma forma, toda alegre, toda feliz, entende? Então, quer dizer, toda aquela nuvem, tudo aquilo que tinha, desapareceu. Isso que o Silvio acabou de, que o Ismael acabou de falar aí. Então, quer dizer, toda aquela. Para você, quando fui me aproximando dela, eu falei assim: meu Deus do céu, eu não falei. Quer dizer, minha mãe disse que não ia botar focinheiro, sabe essas coisas todas que passam na cabeça? E você tem que se deparar com aquela pessoa, e nós somos guiados espiritualmente. Então, o que que eu falei? Bom dia, com um sorriso maravilhoso. E ela respondeu bom dia com um sorriso maravilhoso, como tivesse tudo ok, é só isso. Nesse processo, né, de crer retamente, né, que é justamente a gente buscar, como o Ismael trouxe, né, olhar no que a gente crê e buscar crer de forma correta, alinhada, né, às que eles chamam, né, de verdades espirituais, ao significado da vida. Então, aqui ele nos convida a crer retamente, num processo de despertar espiritual, onde a gente vai buscar compreender a nossa existência, né, como seres imortais, e crer, como o Ismael trouxe, né, essa crença raciocinada, onde a gente já tem a capacidade, a maturidade de ir se libertando de crenças limitantes, de ignorâncias espirituais e se ligando a valores mais elevados, numa crença mais alinhada, né, ao que os espíritos superiores nos trazem, ao que Jesus já questionou ao longo do caminho. E aí a gente amadurecendo esse processo de crer para que a gente creia nos princípios espirituais, né, e de forma reta, se libertando. Buda traz muito essa questão da libertação da ignorância, né, da gente começar a desenvolver essa nossa natureza, buscando alinhar esses valores a esses princípios mais constantes da vida que a espiritualidade vai nos orientando, né? Então eu acho muito interessante da gente pensar na busca de iluminação por meio do crer retamente, né? Do acreditar naquilo, na verdade, né? Ter esse raciocínio, essa crença raciocinada, buscar alinhar os nossos valores pessoais aos princípios espirituais, às verdades que estão sendo trazidas. E aí a gente se livrando de preconceitos, ódios, crenças que nos limitam, muitas vezes. Que interessante, veja só. A criatura humana, logo o segundo parágrafo, a criatura humana sempre crê, ponto, não tem como. Querendo ou não querendo, ele fala aqui, ó, até o ato de negar é o ato de crer. Então, essa concepção só nos enriquece. E outra que ela fala aqui, que a gente está batendo nessa tecla, crer retamente. Crer retamente, o que vai ser crer retamente? O que está dentro do nosso íntimo. Porque eu estava vendo ontem, tem uma palestrante aí de Brasília, que Maísa, estava vendo uma palestra dela ontem, e ela falou uma coisa interessante, que no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que Deus botou os mandamentos dele no nosso consciente, né, no nosso consciente ainda mais. Para a gente, depois de você esteja na religião X, Y, Z, fazendo X, Y, Z atividade, seja lá o que for, você sempre saber que isso está dentro de você. Então, o que é isso aí?
Esse despertar que a Vina acabou de falar aí passa por isso, é só isso. E, gente, nesse ponto que a gente está conversando, e ainda nesse crer retamente, e escutando vocês e refletindo nesse ponto que a Diva trouxe do pai, que me trouxe muitas reflexões, eu pensei no aspecto da mãe, como um exemplo para refletir nesse crer retamente, porque com relação ao filho, ela acaba que ela tem uma percepção muito além do que outras pessoas, né? Então, às vezes tem um filho que realiza ações que não são boas e as pessoas vão e julgam. A mãe, ela percebe que ele é muito além daqueles daquelas ações, daqueles aspectos que às vezes são amplificados. E ela acredita na força espiritual do filho, em, em todo o poder de mudança que ele tem, e movimenta energias, canaliza uma força imensa nesse processo para auxiliar o filho a ser aquilo que ele é. Então, me trouxe essa reflexão, essa questão do pai, da diva falando no ser humano, o aspecto da mãe, né? Como esse crer que movimenta essa energia benéfica. Aproveitando e trazendo que o Djaí trouxe, né? É a questão 621 de Djaí, que ele pergunta onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. E aí ele diz, mas visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela ser revelada? E os espíritos respondem, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Ou seja, isso é crer retamente. E ele termina aqui, deixa eu pegar aqui o livro, aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Crer retamente conduz ao querer retamente. Só que isso também é complicado, como a gente sempre conversa sobre as armadilhas da vida, né? E você vê, por exemplo, Canudos, que nós tivemos aquela coisa de Canudos lá no início, lá no sertão da Bahia, aqueles miseráveis, que todo mundo morreu. Creiam nas coisas erradas, que foram manipulados, manipulação da fé. Essa manipulação da fé a gente está assistindo agora em um quarto do século XXI. Nós estamos vendo mais uma manipulação generalizada, pelo menos da parte ocidental, como era na idade feudal, praticamente isso. Não sei se são aqueles seres que estão voltando à matéria, não sei, mas a gente vê muito disso. É só isso. E nos alinhando a esse processo de busca do aprendizado,